Mãos pretas colhem o café, mãos brancas o comercializam. Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffea. Olá, cafezeiros e cafezeiras desse podcast que já tem 3 anos de vida. Aqui é Kelly Stein com mais reflexões sobre café e as relações humanas que orbitam essa bebida que a gente tanto ama. O tema de hoje exige um exercício honesto, humilde e reflexivo em tempos escabrosos. A quarentena e seu isolamento social têm nos apresentado tantos desafios e, como se não bastasse, o noticiário diário traz novidades cada vez mais absurdas. Em tempos de tela negra nas redes sociais, de hashtag Vidas Pretas Importam e um movimento dentro da indústria de cafés em ações antirracistas, pensei em fazer minha parte e te convidar a conhecer esse passado do café que poucos falam, dissertam ou tomam conhecimento. Claro que para esse assunto tão delicado, o meu convidado especial é o professor Weber Lopes Góes. Ele é professor do Colegiado de Serviço Social da Faculdade de Mauá, historiador e especialista em ciências sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André, mestre em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Como se não bastasse, ele ainda é autor do livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, a proposta do povo, em Renato Kell. Bem-vindo, professor, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, também de minha parte é uma honra estar participando de um programa tão importante como esse, inclusive abordando um tema tão caro para a sociedade brasileira. Então, quero registrar aqui a minha estima, meus votos aí de felicitações. Muito obrigado. O seu nome foi uma indicação que não dá para ignorar. A ex-consuleza da França, Alexandra Loras, eu a conheci pessoalmente na época em que ela ainda era do consulado francês e desde então eu acompanho seu trabalho lindo pela causa antirracista aqui no Brasil. Com os últimos crimes e atrocidades contra a comunidade negra, ela tem sofrido muitos ataques nas redes sociais e está recebendo ameaças. Eu sinto muito. Fica aqui todo o meu respeito a você, Alexandra. Bom, prontos para aprender? Já, logo após o Momento Expresso. Bem, esse é o Momento Expresso, um espaço dedicado para recadinhos e temas diferentes do episódio. Como vocês podem notar no jeitão da minha voz ali na introdução, esse episódio ainda foi gravado em 2020 e eu tava, gente, naquele bololô todo, um misto de pandemia, isolamento social, descobertas internas, aquele caos, né? Então, como eu disse já no episódio 22, algumas coisas vão mudar aqui no Coffea daqui pra frente. Mas eu acho que é um exercício bacana deixar essas duas Kellys registradas nesse episódio de agora, que é tão especial pra mim. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, duas versões de Kelly, corre depois lá pra ouvir o episódio 22, que se chama Qual o legado que você quer deixar para o mercado de cafés? Aí você vai entender do que eu tô falando. Bem, 2021 já começou frenético, eu tô assim embriagada com tanto amor e acolhimento que recebi depois da publicação do primeiro episódio desse ano. São tantas mensagens lindas, lições de vida, de superação e aprendizados que eu juro, eu tô emocionada. Obrigada a todos vocês que separaram um tempinho para escrever, para mandar áudios. Eu realmente me sinto privilegiada. Eu fiz o episódio 22, o primeiro de 2021, na intenção de ajudar e colaborar de alguma forma. Mas a verdade, gente, é que eu tô recebendo muito mais de volta. Vocês estão me ajudando. Muito obrigada mesmo. Como são relatos muito pessoais e intensos, eu não posso ler ou reproduzir aqui no Momento Expresso. Mas o Fábio Lúcio Martins Neto registrou o seu comentário lá no site, lá na página do episódio 22. E por isso eu decidi ler, porque o relato dele lá é público, certo? Então vamos lá, abre aspas, esse é o comentário que o Fábio Lúcio Martins deixou no site. Kelly, adorei o episódio 22. Você foi muito corajosa na abordagem e tenho certeza que tornou-se mais forte após mostrar sua vulnerabilidade. Parabéns! O legado que quero deixar no mercado de cafés é que seja possível sonhar e realizar uma cafeicultura mais sustentável, mais justa e mais inclusiva. Abraços. Fecha aspas.
Fábio, na verdade, não é uma questão de coragem, né? A palavra coragem tem aí no radical dela cor de coração e agem de ação. Então foi uma ação, mais uma urgência do meu coração do que um ato de bravura. E eu agradeço pelo seu comentário. Sobre o legado que você quer deixar, se existe alguma coisa que o Coffee, que esse espaço ou que eu, Kelly Stein, possa te ajudar neste processo, vamos conversar, me manda e-mail, vamos fazer. O que eu já estou me programando é fazer alguns episódios com alguns entrevistados super especiais para falar mais sobre a tal da cafeicultura sustentável. Inclusive, eu já gravei um episódio sobre isso durante a Semana Internacional do Café, se eu não me engano, de 2018. Dá uma olhadinha no histórico dos episódios mais antigos que você vai achar. Bom, se você não ouviu o episódio 22, de novo fica aqui o convite, porque realmente o objetivo é construir belezas no mercado de cafés a partir de outro lugar. Se você já ouviu e gostou, envia aí, faz uma meta, sei lá, envie para 5 amigos o link, seja do site, do Spotify, do aplicativo de podcast do seu smartphone. Quanto mais gente compartilhar esse tipo de reflexão, melhor. Seguindo a entoada dessa nova fase do Coffee, o episódio de hoje faz um convite para olharmos para dentro novamente. Quais racismos ou quais estruturas racistas dentro da gente podemos desconstruir? Quando me fiz essa pergunta, a única resposta que me veio foi através da informação. É por isso que o tema de hoje, escravidão e café, é tão necessário. Essa conversa é o primeiro passo para o melhor. Por isso, peço para que você compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, parceiros, clientes. Quanto mais gente fazer parte desse debate, melhor. Fica aqui também o convite, se você quiser fazer parte dessa rede do bem, de autocuidado, de fortalecimento do jornalismo independente do Coffee, basta se tornar padrinho e madrinha pelo site www.padrim.com.br/Coffea, COFFEA. Lá eu explico direitinho sobre os porquês de jornalismo independente e quais são as recompensas de quem decidir ser o meu chefe. Sim, meu chefe, porque vocês apoiarão financeiramente o podcast e eu, Kelly. Voltando ao episódio, para quem não sabe, eu tenho o hábito de gravar episódios quando surge uma inspiração de novos temas ou quando tenho oportunidade de ter acesso a algum convidado ou convidada super bacana. Geralmente, por motivos diversos que não vêm ao caso aqui, eu posso demorar um pouco para publicar. Eu até peço desculpa para os meus convidados, inclusive para o convidado desse episódio, por essa demora, mas, cara, na boa, vem, o conteúdo vem na hora certa e ele nunca é perdido. E no caso dessa entrevista maravilhosa, que é, na verdade, um soco na boca do estômago, quando eu gravei ainda era 2020, auge da pandemia, época em que a cada semana a gente recebia notícias graves de crimes contra a comunidade negra. Foi a época do assassinato de George Floyd e o menino Miguel. Eu, sinceramente, eu estava à flor da pele. E vocês poderão notar isso no timbre da minha voz, nos silêncios, porque quando o professor começa a falar, é a gente ficar quieto e aprender. E como o jornalismo não se faz com tanta emoção, eu decidi melhorar emocionalmente para publicar esse episódio. Mesmo tendo sido gravado há alguns meses, ele continua urgente. Deixei links como o livro publicado pelo nosso convidado e também indicação de alguns documentários como O Amarelo, do Emicida, e também um mini documentário produzido pela IWCA Brasil, falando sobre as mulheres do café. Se você está ouvindo esse episódio em aplicativos de podcast ou no Spotify, fica aqui então o convite para entrar no site www.portalcoffea.com e ver materiais que vão te ajudar a aprofundar nesse assunto. Ufa! Partiu para o episódio 23? Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente no Coffee, professor. Você deve estar cansado de responder sempre as mesmas perguntas, mas acho importante a gente organizar esse primeiro episódio com noções históricas básicas que fazem parte do nosso passado cafeeiro. Antes de começarmos o episódio, a entrevista propriamente dita, eu gostaria de fazer uma consideração inicial. Nós vamos abordar a história da escravidão no Brasil e mostrar como o nosso país se transformou no maior
maior produtor de café do mundo, uma maior potência de café no mundo, com a força de trabalho de pretos e pretas. Tudo que eu falar aqui, independente de qual seja a minha posição, é a partir de uma ótica, do lugar e de reflexão de uma mulher branca, consciente de todos os privilégios que essas condições carregam. Dito isso, o mundo, agora, durante a quarentena, observava do sofá confortável casos horríveis de desrespeito, de abuso, de morte. Casos como Miguel, João Pedro, Agatha, George Floyd chamaram a atenção recentemente e escandalizaram os brancos como eu. Digo brancos porque isso não é novidade para a comunidade negra, isso é uma rotina. E não deveria ser. Vendo tudo aquilo, eu pensei comigo, como que eu, Kelly, jornalista, posso contribuir? Minha contribuição, pessoal, é esclarecer, trazer informação para dentro do mercado de cafés. Daí o tema de hoje, escravidão e café. Esse episódio não é para ser confortável. Precisamos olhar para as feridas do nosso passado para construir um novo futuro. Que esse novo futuro do café seja mais diverso, colorido e aberto para todos, todas e todes. Realmente é uma honra tê-lo aqui, professor. Bora então começar o episódio apresentando um pouco sobre a sua caminhada acadêmica. Você está há anos debruçado nesse assunto, né? Na realidade eu venho já de uma trajetória na qual, desde menino, ali na adolescência, atuando aí no movimento pop, cantando rap, atuando também em organizações juvenis, na época numa pós-rapper, a militância. Eu também resolvi entrar no âmbito da universidade, cursei História, depois eu continuei estudando, aí fui fazer uma especialização, e na especialização eu me vi obrigado em começar a fazer as minhas primeiras sistematizações sobre as relações raciais e a sua ligação com o pensamento conservador brasileiro. Então estudei na minha especialização um autor importantíssimo no século XIX, foi uma das figuras mais emblemáticas do pensamento conservador na Europa, que foi o Conde de Gobineau, e ao estudar o Conde de Gobineau na minha especialização, eu estudei a sua receptividade do seu pensamento conservador no Brasil. O Conde de Gobineau ele foi um diplomata francês, esteve aqui no Brasil no final do século XIX. Por ironia do destino, ele disse que o único contato e a única pessoa civilizada que ele considerava era o Dom Pedro II, né? Nossa. E não é à toa que os únicos momentos deles mais significativos era travar diálogos com o Dom Pedro II. E ele escreve um texto sob encomenda do Dom Pedro II, no qual ele vai apontando aspectos, ou melhor dizendo, ele vai apontar quais seriam os caminhos que o Brasil deveria tomar para que ele pudesse se tornar uma nação, tá certo? E esse texto, obviamente, quando ele escreve, ele vai propor que a solução para o Brasil seria injetar uma massa significativa de europeus, oriundos da Alemanha e da Suíça, para que o Brasil pudesse ser branco, civilizado e dentre outras qualificações que ele almejava. Ao estudar o Conde de Gobineau, então, eu percebi que ele teve uma receptividade em pensadores significativos no Brasil. Então, ele influenciou Euclides da Cunha, Oliveira Viana, Oscar Freire e tantos outros mais, e que, na realidade, também forneceu elementos para enriquecer a natureza das classes burguesas no Brasil. Ou seja, uma classe burguesa reacionária, conservadora e incapaz de conduzir e efetivar um projeto de nação brasileira, dada a sua própria forma de identificação. E depois que eu estudei o Conde de Gobineau, eu também, continuando a estudar o pensamento conservador, eu entrei na seara do movimento eugenista, e aí eu peguei um outro autor, mas agora aqui do Brasil, que foi o Renato Kell, uma figura que atuou em prol da efetivação do movimento eugenista no Brasil. Então, o Renato Kell, ele foi uma pessoa importante porque ele foi difundir as ideias, né, sobre eugenia. Ele promoveu diversos encontros, associações eugênicas, jornais eugênicos, e também deu base para pensadores como, por exemplo, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Monteiro Lobato e tantas outras figuras que a gente também conhece ao andar pelo centro de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo você vai ver Vital Brasil, né? E tantas outras figuras que participaram do movimento eugenista. E, por fim, também a importância do Renato
Pascal foi em influenciar, inclusive, a construção da Constituição de 1934, na qual preconizava, no seu artigo 138, eu não quero errar, onde vai privilegiar a educação eugênica enquanto espaço primordial para formar um povo brasileiro, né? Ou seja, um povo limpo, eugenizado e por aí vai. Enfim, então eu estudei um pouco sobre o movimento eugenista no Brasil, que se tornou um livro a partir de 2018, foi resultado da minha pesquisa de mestrado, e agora eu estou ainda estudando o movimento eugenista no Brasil, na nossa contemporaneidade. Então esse é um pouco aqui do quadro, né, considerando um pouco a minha biografia, além de ser hoje professor no ensino superior na Faculdade de Mauá, no curso de Serviço Social. Maravilhoso. A gente vai hoje aprender muito com seu cérebro. É engraçado porque as pessoas se questionam muito. Estamos em pleno 2020, o pessoal se questiona sobre cotas, não entende de favela. É importante, antes da gente falar de história, traçar um breve panorama da atualidade. De acordo com dados dos sistemas de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde, foram registradas 255 mil mortes de pessoas negras por assassinato entre os anos de 2012 e 2017, em 6 anos. Isso significa que negros têm 2,7 mais chances de ser vítimas do que brancos. E as pessoas não conectam Lé com Cré, mas isso é reflexo de um país que teve ciclos econômicos embasados no trabalho escravo por 300 anos. Se pensar, fazer as contas, são apenas 132 anos após a abolição da escravatura. É muito recente. E as pessoas não se dão conta disso. O IAC aqui em Campinas, o Instituto Agronômico de Campinas, tem 133 anos de história. Provavelmente contou com a mão de obra escrava também, e a gente não pensa nisso dentro do nosso privilégio. A ideia desse episódio é trazer à luz que o café vem da África. Ele é por direito dos negros. Mesmo assim, o que mais vemos são mãos pretas colhendo o café e mãos brancas comercializando dentro e fora do Brasil. Se você gosta de café ou trabalha nesse mercado, por favor, faça esse exercício. Quantos negros são donos de fazenda? Quantos negros ocupam um cargo de poder em empresas de café? Quantos negros estão exportando? Você já reparou quantos baristas negros e negras trabalhando na sua cafeteria favorita? Você, que é empresário do café, já pensou em qualificar e contratar mais negros? Se a resposta é não, é importante entender o contexto histórico disso. Aprender com o passado para construirmos, sim, um futuro juntos. Bem, professor, podemos começar a falar sobre escravidão no Brasil? Sim, tudo bem. Qual que seria uma introdução? Se a gente for pegar a própria formação social do Brasil, a gente tem que partir do pressuposto, primeiro, que o Brasil, ele foi, a sua objetivação se deu a partir de um resultado de uma empresa, ou seja, ele é desdobramento da história do desenvolvimento do capitalismo europeu, tá certo? Sobretudo ali a partir dos períodos do mercantilismo, que se insere também a colonização, né? A expansão colonial, né? As navegações, enfim, todo esse processo que a gente conhece, que se deu a partir do final do século XIV e XV, que se deu ali no renascimento do comércio, da cidade e, obviamente, o renascimento da escravidão. Então é nessa quadra que o processo também de escravização emerge, sobretudo, a partir do momento em que Portugal invade o continente americano, em especial essa terra que eles denominaram de Brasil, tá certo? E ao invadir esse território, na medida em que Portugal ia expandindo, ia adentrando as partes da região do território brasileiro, foi necessário eles requererem mão de obra, tá certo? E é nessa quadra da invasão dos portugueses que o processo também de tráfico de seres humanos e ainda, né, a necessidade de braços para extrair os produtos que aqui havia, né, isso alavancou e fez com que esse processo de colonização redundasse naquilo que a gente conhece hoje também como o tráfico de seres humanos, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, ainda em rápidas pinceladas, é que o Brasil emerge enquanto um resultado de um projeto de uma empresa colonial
cuja finalidade é extrair as mercadorias aqui existentes, os produtos, e para a extração dessas mercadorias era necessário braços para que pudesse, de fato, extrair todos esses produtos. Nessa quadra, você vai ter, então, a necessidade de busca de pessoas para que elas pudessem realizar esses trabalhos e, para a realização desses trabalhos, os portugueses, no primeiro momento, acabaram optando em traficar africanos. Isso por quê? Porque o processo colonial ele estava ligado também com o processo de expansão do capitalismo e, ao mesmo tempo, também o processo de tráfico de seres humanos era uma atividade que gerava lucro. Ou seja, então, traficar seres humanos, transplantá-los para a região aqui da América, submetê-los ao trabalho compulsório, ou seja, o trabalho escravizado, todo esse movimento era rendável e garantia a produção e reprodução do capitalismo que estava nascendo ali na passagem do século XIV e XV e que toma maior crescimento a partir do 15 e vai aí até o 18, 19 e que perdura até os dias de hoje. Então, falar do Brasil é falar também da sua forma de identificação e que se deu na base da escravização, do extermínio e do roubo e o saque que houve aqui no território americano, em especial aqui no Brasil. Eu acho muito interessante, eu acho que você é o primeiro professor de história que fala invadir o Brasil e não descobrir o Brasil, referente aos portugueses. Na verdade, essa é uma discussão que já está no âmbito da historiografia. Muitos historiadores já vêm tematizando e colocando em questão essa história que foi construída na educação formal e que hoje, a partir também de já não há mais como sustentar e afirmar que o Brasil se deu a partir de um descobrimento, né? E quando, na realidade, ele foi um processo de rapina, ataque, né, em público que a gente presenciou aí, infelizmente, na história do desenvolvimento do capitalismo. Exatamente. E pensando numa linha do tempo, 1500, os portugueses invadiram o Brasil, houve uma migração de criminosos em Portugal para cá, né, no comecinho. Aí depois, quando foi descoberto um potencial de extração de pedras preciosas e de agricultura, como Pero Vaz da Caminha dizia, tudo aqui que se planta dá. Eu queria entender em que momento, na linha do tempo, os navios negreiros chegaram para essa mão de obra. Então, esse processo ele se deu da seguinte forma. Primeiro, que quando Portugal começa, né, os seus processos de expansão aqui no continente americano, no primeiro momento, eles começam a fazer o seguinte movimento. Eles batem na costa do mar, né, na costa, em terras, em territórios aqui, né, na região do Brasil, né? Então eles batem na costa, pegam o que eles tinham que pegar e voltam, né? Na medida em que eles vão conhecendo e adentrando o território, tá certo? Isso vai fazendo com que eles tenham a necessidade de mais braços, né? Então, no primeiro momento, eles tentaram, na verdade, coordenar os povos nativos, que eles deram o nome de indígenas, tá certo? Certo. E os nativos, eles de fato foram também subordinados ao trabalho compulsório. Obviamente também que houve lutas ferozes, né, uma resistência dos nativos em relação ao domínio português, tá certo? No entanto, eles foram exterminando os nativos, tá certo? E, ao mesmo tempo, havia uma outra questão que dialoga com esse contexto que a gente está aqui refletindo. Qual? Naquele período, na quadra do século XV para o XVI, você tem um período no qual tudo aquilo que era extraído e encontrado fora do continente europeu era concebido como riqueza, certo? Ouro, nota e etc. E aí, o que acontece? Na busca de braços para a produção de objetos e extração de mercadorias no interior desse território, os europeus colonizadores perceberam e identificaram que traficar seres humanos também era rendável. Ou seja, então, não havia como eles traficar os nativos, até porque eles estavam aqui nessa terra.
né? Sim. Os primeiros brancos que eles ensaiaram a submeter, eles sabiam também que não era plausível, porque os brancos vinham para cá naquele período, mas na condição de contrato, quase que, entre aspas, trabalhador livre. Então, para eles não era viável trazer os brancos para cá na condição de trabalhador compulsório, tá certo? Então, o que eles identificaram? Que traficar africano também dava lucro. Ou seja, então, por isso que alguns autores, como por exemplo o próprio Eduardo Galeano, vai denominar de o comércio triangular. Por que comércio triangular? Porque eles iam para a África, capturavam os africanos, traziam para a América, subordinavam ao trabalho forçado, né? Aliás, traziam para a América, vendiam como escravos, na condição de escravizados, e ao mesmo tempo produzia mercadorias e levava para a Europa. Então, esse processo triangular foi também aquele que alavancou e possibilitou o processo do desenvolvimento do capitalismo. Paralelo a esse processo, você vai ter também uma outra discussão que fazia parte do ambiente naquele período, que era quem deveria ou não ser escravizado, né? Ou seja, escravizar, né, teoricamente, ou seja, tornar o indivíduo escravo, teoricamente pressupõe, primeiro, o escravo deve ser visto enquanto uma peça animada. Segundo, o escravo ele não deve conhecer o território. Terceiro, o escravo ele deve ser concebido enquanto um objeto, uma coisa, certo? Logo, ele também foi transformado em uma mercadoria. Então, o tráfico de africano ele foi também fundamental para, inclusive, alavancar o desenvolvimento de determinadas sociedades na Europa. Por exemplo, a Holanda se enriqueceu traficando africanos, a Suíça ganhou muito também com a financiarização do processo de navegações, né, de investimentos práticos de africanos. Né? Portugal também ganhou muito. Ou seja, as nações europeias da burguesia moderna, elas ganharam muito com o tráfico de africanos, com a escravização, né? E também com esse comércio que eles realizaram nesse período. Ou seja, então, não tem como a gente fazer uma reflexão sobre a formação do Brasil sem fazer também esses nexos, percebe? Sim. Por isso, o processo de escravização, ele se deu opcional, né? Os argumentos que eles utilizaram para submeter os africanos, de fato, foram argumentos que deram a base para a emersão da ideologia do racismo. Como, por exemplo, dizer que os africanos não eram humanos, dizer que eles não tinham alma, que eles, na verdade, deveriam ser submetidos ao trabalho forçado por conta deles não serem pagãos, e esses argumentos que, inclusive, deram base para sofisticar e emergir a teoria as ideias racistas, por exemplo, né? Essa ideia da inferiorização desse grupo, de um determinado grupo social, e por aí vai. Essa formação é muito importante, eu não tinha ideia, estou aprendendo já. E o café nessa história, os escravos chegam já trabalhando em fazendas de café? Então, nesse aspecto, valeria a pena a gente entender o seguinte. Primeiro, que antes da produção do café no Brasil, você tinha a produção de outras mercadorias, né, de outros produtos, né? Então, lá atrás, você vai ter as chamadas especiarias. Mais adiante, na medida em que o colonialismo vai avançando e tomando mais complexidade e a dinâmica colonial vai também se tornando mais ampla e a demanda de produtos que aqui eram efetivados, produzidos, né, vai também requerendo não só braços, mas vai dinamizando também a economia do capitalismo na Europa, tá certo? Ou seja, então eu estou me referindo aqui também à produção do açúcar, nós vamos ter também mais para frente, dentro dessa quadra, a produção do ouro, extração do ouro e etc, etc. No caso do café, o café ele vai ser um produto comercializado lá no final do século, ou melhor dizendo, no final não, ali na quadra do século XVIII, certo? Sim. Mas para a gente pensar essa questão da influência da produção do café no Brasil, a gente tem que fazer um outro movimento, e eu cito aqui. Primeiro, já é sabido historicamente que o café
ele tem a sua origem na Etiópia, né? Sim. Então, ele foi ali cultivado na Etiópia, pelos árabes, na medida em que os povos africanos ali, né, os etíopes, os árabes também estabelecem relações com os europeus, em especial com a Holanda, café chega nesse país. E o primeiro país a estabelecer a relação entre escravidão e café vai ser a França. A França que vai instituir na colônia de São Domingos, hoje conhecido como Haiti, a produção do café, cuja sua base produtiva, né, os seus produtores serão os trabalhadores escravizados. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que entender. Ou seja, a primeira colônia de café aqui nas Américas se deu aqui na América Central, no Haiti, sob o domínio da França, percebe? Esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai ter, na medida em que essa produção do café no Haiti vai avançando, você tem já aqui na quadra dos anos de 1790, mais ou menos, ou no final dos anos de 1700, timidamente o café chega aqui no Brasil, ali no Vale do Paraíba e etc., mas ele não toma uma proporção mais robusta. Isso vai se dar como? Na medida em que no Haiti vai havendo aí o processo de colonização, nós também presenciamos um episódio importante no Haiti. Foi, a partir de 1790, a revolta haitiana. Essa revolta haitiana, a partir de 1791, ela estoura a Revolução, né? E quando a gente chega lá na quadra de 1804, mais ou menos, o Haiti já havia se tornado a primeira república negra no Brasil, né? Na América Central, e essa república negra, de fato, vai colocar na história, naquele período, enquanto uma revolta mais sucedida que a gente experienciou, pelo menos naquela quadra. Essa revolta fez com que a queda da produção de café decrescesse de uma maneira gigantesca, certo? Esse é o primeiro movimento que a gente tem que entender. O outro elemento que a gente tem que entender é o processo de revolução industrial que já estava aflorando no interior da Europa, né? Com a urbanidade, a industrialização, o desenvolvimento do capitalismo, sobretudo na Inglaterra. E, ao mesmo tempo, a gente também tem, nos Estados Unidos, você vai ter os Estados Unidos que havia vencido a guerra contra o México, anexado parte do território mexicano aos Estados Unidos, e também, ao mesmo tempo, nós vamos ter a descoberta de ouro na região ali dos Estados Unidos, na qual fez com que uma gama de pessoas migrasse, né, para a região a fim de extrair e buscar ouro. E as pessoas, na medida que elas iam migrando, elas paravam também, né, nos caminhos e estabeleciam, né, vilas, fazendas e etc. E, vejam, são esses movimentos dos Estados Unidos e na Inglaterra que passou a requerer café. E o Brasil, então, como é que ele entra nessa história, né? O Brasil acaba entrando nessa história nesse sentido, né? Ele, pela região ali do Vale do Paraíba, você começa a produção ali, as primeiras produções nas fazendas de café. Na medida em que cresce a demanda pelo café, a procura, ou melhor dizendo, a produtividade do café vai aumentando. Vamos pensar aqui historicamente para a gente poder entender. Então, veja, se a gente for pegar na quadra ali dos anos 1810, 15, mais ou menos, e arrastando até 1830, para ficar nessa quadra, você vai ter o quê? Um aumento expressivo de fazendas de café na região do Vale do Paraíba, você vai ter também Fluminense, né, Rio de Janeiro, né? Ao mesmo tempo também Minas Gerais, tá certo? Você tem em Minas Gerais e no Rio de Janeiro uma produção significativa de café, percebe? Um outro aspecto também que a gente tem que entender é que, com a vinda do Dom João VI para o Brasil, a partir de 1808, a gente sabe que Dom João VI, quando vem para cá, fugindo da expansão do Napoleão, quando ele chega aqui, ele perspectiva modernizar o Brasil. Então ele vai abrir vias que vai possibilitar, inclusive, um processo de escoamento do café, né? E um intercâmbio mais significativo e que viabilizou, inclusive,
a circulação do café. Então você vai ter lá estradas que eles construíram que possibilitavam o contato e o escoamento do café do Rio de Janeiro para Minas, né? Ao mesmo tempo do Rio de Janeiro descendo aqui para São Paulo, para o Porto de Santos. Ou seja, todo esse movimento requereu uma quantidade significativa de trabalhadores africanos escravizados. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Não dá para pensar o auge da produção do café sem pensar a contribuição significativa do africano na condição de trabalhador escravizado, tá certo? Ou seja, foi o braço, foi a produção do africano, né, no momento em que ele passa a ser subordinado ao trabalho forçado, que possibilitou que o Brasil se tornasse, inclusive, superasse o Haiti no que tange à produção do café. E isso fica evidente também no momento em que o Brasil assinou um tratado com a Inglaterra para garantir a sua independência. Em 1926, como é sabido na história, o Brasil assina um tratado com a Inglaterra, tá certo? E ao assinar esse tratado da Inglaterra, o Brasil se comprometeu a acabar com o tráfico de africanos. Essa medida que o Dom Pedro I vai assinar trouxe um certo descontentamento com as elites cafeeiras do Brasil e também com setores da política brasileira que não viam com bons olhos a proibição do tráfico de africanos, porque essa era uma das medidas que o Brasil deveria tomar para que ele pudesse ter o seu reconhecimento enquanto um país independente, né? Inclusive sobre a lente aí da Inglaterra. Nessa quadra de 1826 até 1830, porque na verdade esse tratado preconizava o seguinte, que o Brasil, uma vez assinando o tratado em 1826, ele se comprometeria, depois de 3 anos, a acabar com o tráfico de africanos. No entanto, o que aconteceu? Foi nesse período em que o Brasil impulsionou mais ainda o tráfico de africanos e, sobretudo, escolheram uma quantidade significativa de mulheres para virem trabalhar aqui na condição de escravizadas. Por quê? Primeiro porque eles sabiam, eles tinham em mente que o tráfico de africano ia acabar, né? Segundo, eles sabiam que trazendo mulheres aqui para trabalhar na condição de escravizadas, elas iriam reproduzir, né, seus filhos que mais para frente iriam se tornar escravos, percebe? Ou seja, foi um período onde mais veio mulheres africanas trabalhar na produção do café. Então aqui também a gente tem um outro elemento importante para poder entender também que quando se refere a trabalho escravizado, não se trata só de escravizados homens. Ou seja, você teve uma demanda, ou melhor dizendo, um número significativo de mulheres que vêm trabalhar na condição de escravas, sobretudo nesse período em que as elites cafeeiras já estão aludindo, né, e percebendo que o tráfico de africanos iria acabar, percebe? Sim. No entanto, o que acontece aí? De fato, você tinha como finalidade o fim da escravização, ou melhor dizendo, do tráfico de africanos em 1831. Porém, você tem uma articulação das elites conservadoras, dos conservadores e sobretudo, dos cafeicultores, tá certo? Dos proprietários das fazendas de café, e a articulação com os políticos, que fez com que eles começassem a pressionar o parlamento e o governo imperial para que essa medida do tráfico de africanos não fosse instituída. Aliás, é aqui que a gente tem também elementos para entender aquele famoso ditado popular no Brasil, no qual as pessoas dizem o seguinte, que no Brasil as leis nunca pegam. Todo mundo já deve ter escutado. O Brasil é um país onde a lei nunca pega. Sim, de fato, é nesse episódio, nesse contexto histórico que a gente vai ter elementos para perceber isso. Por quê? Você teve uma articulação do setor conservador, dos políticos e dos cafeicultores, e que fizeram com que essa lei que iria proibir o tráfico de africanos, né, ela não pegasse na prática. E foi o que aconteceu.
o tráfico de africano perdurou, a produção do café também se tornou significativa, né? A produção ela dobrou, triplicou. Sim. E também, para além disso, você vai ter um outro elemento importante que a gente também tem que considerar, que era a forma de como eles cultivavam o café no sentido de garantir a sua produtividade, tá certo? Então vamos pegar aqui alguns elementos para a gente poder entender. Se a gente for estudar um pouco na história do cultivo do café, nós vamos perceber que os árabes, os africanos, cultivavam a planta, né, do café no seguinte sentido: ela crescia no máximo de 4 a 6 metros, tá certo? E para garantir a sua produtividade, o que eles fizeram aqui? Eles podaram essa planta no sentido de garantir que ela crescesse no máximo 2 metros. Isso garantia, primeiro, que para você extrair esse café, né, da planta, seria mais fácil, tá certo? Esse é o primeiro elemento. Segundo, a forma de como eles plantavam o café aqui, né? Então, por exemplo, você tinha a produção dessa mercadoria, ela era plantada em morros, né? Então você tem lá até aquela famosa frase rio de morros, né? Ou seja, você tem a produção do pé até o topo do morro do café, tá certo? Ao mesmo tempo, por que essa opção era importante e garantia a produtividade? Primeiro porque aqui a forma de produção do café, ela se dava por turmas ou termos, né? No século XIX chamava-se o termo termos ou turmas. Então você tinha lá 25 africanos trabalhando e cultivando determinadas quantidades de pés de café, tá certo? Né? E isso viabilizava não só garantir a sua produtividade, não é? Ao mesmo tempo, como você tinha uma estrutura, né, de plantação do morro, pegava a produção do pé para o topo do morro, garantia também o controle do senhor, do capataz, no sentido de assegurar o processo da produtividade. Então ele ficava numa posição na qual ele podia ver quem estava plantando, quem estava colhendo, percebe? Ou seja, então você tinha um processo de dominação, viabilizava e garantia explorar o máximo possível a mão de obra do trabalhador africano escravizado no que tange a produção do café. Então, vejam, esse processo ele foi importante do ponto de vista da economia, porque foi essa produção do café que potencializou e viabilizou, de fato, e colocou e assegurou que o Brasil, inclusive, impusesse o preço do café. Então, vejam, a produção, a dependência dos Estados Unidos e da Europa do café brasileiro era tão significativa que o Brasil, então, ele impunha o valor do café, né? Então, um valor menor. Esse valor menor garantia, de fato, uma maior demanda pelo café e garantia também a maior produtividade do café, tá certo? Não é à toa que os fazendeiros de café, para eles medir o seu patamar de riqueza, o seu status de rico, como é que ele media? Era a quantidade de café que ele tinha e a quantidade de africanos escravizados, percebe? Sim. Ou seja, então ele ganhava tendo o africano escravizado enquanto propriedade e também tendo o máximo possível de terra significativa na qual ele pudesse plantar uma quantidade expressiva de café para que ele pudesse exportar para a Europa e os Estados Unidos. Se você me permite interromper, inclusive essas fazendas muito antigas de café, você vê que tem uns janelões grandes, principalmente no interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, uns janelões que dão vista para os morros, onde o café era plantado, e o terreiro de seca é sempre perto da casa, porque o senhor, o capataz, o barão do café, de dentro do conforto da casa, poderia vigiar o trabalho desses trabalhadores. Sim, porque a escravização, né, o escravismo, ele não pode ser visto apenas como um sistema como a gente conhece um pouco na historiografia oficial, ou como a gente presenciou em alguns momentos da nossa historiografia, que era aquela de que o africano veio para cá, ele aceitou passivamente a escravidão. E muito pelo contrário. Na realidade, esse período do escravismo, ele foi um período de tensão, até porque as formas de violência contra o africano foi muito severa, né? Porque eles sabiam que se eles não utilizassem da prática da violência,
a possibilidade de não garantir o escravismo aqui, a escravidão no país, seria nula, percebe? Ou seja, então, a forma de como eles faziam as casas, as plantações, né? As estratégias de dominação e violência eram fundamentais, inclusive para garantir a produtividade de determinadas mercadorias. Isso vale para a produção do café, vale no período em que o ouro também foi descoberto, vale para a produção do açúcar, a produção mais um pouco, ainda que timidamente, da extração, né, da produção mais para frente mesmo, né, da produção da borracha e tantas outras coisas mais, né? Ou seja, então isso é importante a gente entender que pensar a escravidão no Brasil e no mundo, mas vamos pensar aqui no nosso momento, né, na questão do territorial, pensar a escravidão, ela não pode ser descolada com a violência, desenvolvimento do capitalismo, tá certo? E um constante processo de lutas sociais que aqui se deram. Recentemente eu vi uma notícia na Globo News, era um debate, a Alexandra Loras estava participando, e em pleno 2020, um dos convidados dessa entrevista teve a pachorra de falar que as mulheres negras se apaixonavam pelos brancos. A Alexandra não sabia nem o que responder, porque é uma coisa tão ridícula de ser afirmada em 2020. Essas mulheres, até hoje, são invisíveis, né? As mulheres negras dentro do café. E era um sistema de violência, tanto que separavam mulheres e homens como se fossem matrizes para reproduzir. Então, é de uma violência que transporta, assim, camadas e camadas. Não sei nem como falar. Porque o que você tem aqui em relação a essa concepção dessa figura, né, isso é um pensamento corriqueiro, né, dependendo de como se aborda esse momento histórico, inclusive colonial, é uma visão romântica e quando, na verdade, desconsidera, de fato, que o escravismo, né, a relação baseado na escravidão, inclusive no período aqui no Brasil, ela se deu por conflitos, até porque se não fosse o uso da violência, a escravização não teria acabado, entre aspas, em 1888, né? Ela foi arrastada até 1888, não deu mais para segurar, mas um elemento importante que a gente tem que destacar é justamente as formas de organização que os africanos empreenderam desde quando eles colocaram seus pés aqui em terras brasileiras, certo? Então você vai ter desde da quilombagem, você vai ter o saque, o banditismo, os quilombos, o papel das religiões de matriz africanas, ou seja, você tem historicamente formas de resistências e de lutas que foram fundamentais e que inclusive colocaram em xeque a ordem escravocrata, tá certo? Entendi. Ou seja, então essas argumentações que vão afirmar que havia essa ideia de que as mulheres se apaixonavam não é muito... Eu não digo nem que é romantismo, não é nem romantismo, é opressão mesmo, é repetir uma violência, não reconhecer isso. E falando sobre violência, eu sou da cidade de Paulínia, interior de São Paulo, ao lado de Campinas. E segundo a Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas, o município também ficou conhecido pela violência que tratava os negros escravizados. E então, ser vendido para um barão de Campinas, um barão do café de Campinas, era um castigo. Um escritor, o Laurentino Gomes, diz que não é bem assim. Porém, a cidade de Campinas foi a última cidade do país a abolir de fato a escravatura. Então, na realidade, eu acho que é um pouco, pensando essa colocação que você apontou, você vai ter esse processo de escravização, volto a dizer aqui, talvez até um pouco redundante, mas assim, se a gente não captar que o processo de escravização ele foi fundamental para dinamizar e viabilizar, inclusive, o desenvolvimento do capitalismo e do trabalhador assalariado no interior da Europa,
E, ao mesmo tempo, se a gente não entender que o processo de escravização também requeria uma quantidade significativa de pessoas para assegurar a produtividade, né, de determinadas mercadorias, então o que eu estou querendo insistir aqui é que nós não podemos dissociar escravidão, violência e desenvolvimento do capitalismo. E são esses elementos que vai fazer com que a gente consiga capturar e entender a forma de constituição da sociedade brasileira. Aliás, por isso que a sociedade brasileira ela é violenta, ela é contrária a qualquer, inclusive, lampejos de políticas sociais. Por quê? Porque ela se montou, ao mesmo tempo em que se deu pelo processo de subordinação de trabalhadores africanos escravizados, ela também configurou um tipo de burguesia, né, ou de burguesias que são reacionárias, lacaias e caudatárias do capital estrangeiro. Logo, ela não pode perder nada. Então, por isso que ela tem que ser violenta e contrária a qualquer política que poderia vir a beneficiar a população da classe trabalhadora. Não, então, assim, a raiz, inclusive, de entender o que é esse país, passa por entender a forma de como se objetivou o capitalismo brasileiro, que foi pela via colonial, cuja classe burguesa ela é reacionária e conservadora e que, para garantir os seus privilégios de classes, elas não podem abrir mão, inclusive, de lampejos de políticas que podem beneficiar a classe trabalhadora como um todo. Eu posso dizer que a abolição da escravatura foi para atender uma demanda capitalista? A abolição da escravatura, ela tem alguns elementos que a gente precisa entender do ponto de vista histórico, tá certo? Então, o primeiro é que você vai ter uma pressão, sobretudo, da Inglaterra para acabar com a escravização, até porque o desenvolvimento do capitalismo já estava muito mais solidificado, vide o processo de industrialização, a formação do proletariado, ou seja, do trabalho assalariado, já estava praticamente consolidada no interior da Europa, né, em especial da Inglaterra. Ou seja, nós já estávamos naquele patamar que o Marx denominou de capitalismo verdadeiro, que é esse capitalismo industrial. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não havia interesse, inclusive da Inglaterra, sobretudo, né, em continuar asseverando a escravização, né? E, por um outro lado, no caso brasileiro, a gente vai ter alguns elementos que é importante a gente considerar. Primeiro, o número de lutas de africanos no Brasil eram significativos, ou seja, você tinha intensas lutas, embates e organizações dos africanos que, querendo ou não, estava colocando em xeque a ordem escravocrata. Segundo elemento, de fato, você já havia setores, inclusive dinâmicos da economia brasileira, que, em tese, já não requeria o trabalho escravizado, né? Vamos pegar aqui, a gente está falando de café, mas por que o café no Vale do Paraíba entra em declínio? É justamente no momento também em que a região do Oeste Paulista começa a produzir café. Você vai ter as primeiras iniciativas de trabalhadores livres, inclusive nas fazendas de café. Vamos pegar a história dos investimentos, né, do Vergueiro, que inclusive foi senador Vergueiro, né, o conhecido como senador Vergueiro. Essa produção de café também foi fundamental aqui no Oeste Paulista, que foi as primeiras experiências, os primeiros ensaios de trabalho assalariado aqui. Aliás, nós sabemos também historicamente que os fazendeiros, eles também resistiram à inserção do trabalho assalariado até onde eles não puderam. Ou seja, então, você sabe que as iniciativas do trabalho assalariado, ele se deu aqui nas fazendas de café a partir de 1840, né? Isso foi, inclusive, eles trabalhavam com sistemas de parceria, né? Na medida em que o desenvolvimento do capitalismo vai avançando, você vai tendo o quê? Uma demanda, inclusive, das elites por trabalhadores assalariados, inclusive livres, tá certo? Não é à toa que a partir de 1871, sob pressão das elites, né, dos fazendeiros, você vai ter, então, as iniciativas de políticas do Estado trazendo
braços, né? Ou seja, trazendo imigrantes europeus para a região aqui, sobretudo a região sudeste, e é a partir também desse momento em que essa ideia da vinda de imigrantes para o Brasil casou também com uma outra perspectiva. Qual? Com um projeto de país que estava sendo já elaborado, né, a partir de 1870, ele vai tomar maior robustez, sobretudo com a inserção, com a consolidação da Primeira República. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Primeiro, que você vai ter a imigração, né, a política de imigração, né, de pessoas oriundas da Europa, elas vieram para consolidar e construir o trabalho assalariado e, ao mesmo tempo, garantir que aqui no Brasil se consolidasse um povo que espelhasse os anseios das elites políticas do país. Qual seria esse povo? Seria brancos, né? E esses brancos que representaria o caráter de povo brasileiro. Ou seja, então, você tem esse processo que vai ser desencadeado, né? E, ao mesmo tempo, então, você vai ter a escravidão, que já estava sendo obsoleta, o declínio do café ali na região do Vale do Paraíba, a gente sabe que, inclusive, foi resultado de análise, como, por exemplo, o próprio Monteiro Lobato escreveu um livro chamado Cidades Mortas, tá certo? Ou seja, então, a dinâmica do café toma uma outra conotação, né? Você vai ter, ao mesmo tempo, se misturando trabalho livre com trabalho escravizado, aqui na região do Oeste Paulista, mas toma maior robustez o trabalho livre, não é? E, nesse caso, qual que é o ponto para a gente entender? Então, a escravidão, na realidade, ela já estava, ela já não era mais eficiente, né? Já não era mais necessário no caso brasileiro. Primeiro, pelas lutas dos africanos que eles encamparam, e não é à toa que o Ceará vai ser o primeiro estado a abolir a escravatura, não quero errar aqui, mas por volta de 1884, se eu não me engano, né? Mas, de qualquer maneira, ela foi já efetivada, inclusive resultado de um processo paulatino. O que eu estou querendo chamar a atenção? Ela não acabou de uma hora para outra, né? Foram uma gama de processos que redundaram na Lei Áurea, 13 de maio. Quais são esses processos? Vou recapitular rapidamente para a gente poder entender. Primeiro, você vai ter a Lei do Ventre Livre, de 1871, tá certo? Que é a lei que preconizava que a criança que nascesse ou melhor dizendo, ainda nesse período escravista, escravocrata, ela não seria escrava, essa era a argumentação, só que foi uma lei também que não pegou, porque ela teve 20 anos para vigorar, percebe? E a escravidão acabou em 1888. Nós tivemos a Lei do Sexagenário, que foi em 1884, 85, não quero errar na data, né? Mas essa lei também preconizava que a pessoa trabalhava, na verdade, quando ela cumpria 60 anos, ela teria que cumprir ainda mais 6 anos de trabalho. Obviamente que a escravidão, se ela acabou em 1888, então essa lei também não pegou. Isso para quem conseguisse ficar vivo. Isso mesmo. Agora, nós também temos uma outra lei que a gente tem que recapitular, que é importante, que é a de 1850. A lei de 1850 que proibiu o tráfico de africanos. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, você também vai ter uma lei instituída no país, aqui no Brasil, chamada Lei de Terras. Essa Lei de Terras favoreceu o surgimento do latifundiário. Ou seja, foi a Lei de Terras que garantiu que no Brasil existisse uma gama de proprietários de terras, ou seja, dos grandes latifundiários. Percebe? Ou seja, então você tem um processo paulatino de abolição da escravatura que se deu pela articulação entre as elites, ou seja, pelo alto, e, ao mesmo tempo, foi esse processo de abolição da escravatura que, inclusive, viabilizou, privilegiou as elites políticas aqui, ou seja, os ex-donos de escravizados foram privilegiados, primeiro por quê? Porque quando houve a abolição da escravatura, os africanos escravizados não foram indenizados, pelo contrário, você vai ter, a partir de 1892, né? Portanto, depois da instituição da Primeira República, você vai ter o Código Criminal, que criminalizava as práticas da capoeira, que criminalizava a prática das manifestações de religiões de matriz africanas, bezendeiras, curandeiras, parqueiras, etc.,
Ou seja, então se criou um processo de criminalização do negro, né? Ou seja, criou-se mecanismos de barragens para que o africano no Brasil não pudessem ser contemplados no interior dessa sociedade brasileira. Então, a tua pergunta nos remete a fazer essa reflexão, que, na verdade, quem foi privilegiado foram os ex-escravocratas, as elites que sempre deram um tom do ponto de vista de domínio de classes e nas instituições políticas e que garantiram, de fato, o seu privilégio e, inclusive, mantiveram na posição de classe dominante, percebe? Então, os africanos não foram indenizados e, de fato, foram vítimas, inclusive, de uma política que se arrastou e tem arrastado até os dias de hoje, que são as práticas do racismo e da discriminação, que a gente pode traduzir como mecanismos de barragem, né? Acesso à saúde, à educação, moradia de qualidade, tantas outras coisas que, numa sociedade cujo seu desenvolvimento das forças produtivas hoje já daria para que nós pudéssemos ser aí emancipados do ponto de vista humano, né? E civilizatório. Sim, é muito importante esse paralelo que você fez entre imigrantes e escravos, porque, principalmente dentro da cafeicultura, acredita-se que os imigrantes chegaram para trabalhar nessas fazendas, foram explorados, sim, trabalharam bastante, porém, eles tinham pequenos privilégios que os africanos escravizados não tinham. Teve o direito do salário, teve o direito a pequenas porções de terra dentro de uma fazenda maior e os africanos escravizados simplesmente ficaram à margem. Qual que é o ponto que a gente precisa pensar aqui? Primeiro, é que a constituição do trabalhador assalariado no Brasil não se deu por algo como se fosse não premeditado, ou seja, se fez uma opção para um determinado tipo de trabalhador que deveria representar o que seria aquilo que a gente pode denominar de proletariado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, de fato, a opção também em não garantir que o africano no Brasil, agora ex-escravizado, permanecesse na esfera do processo produtivo também foi uma opção, tá certo? Não é à toa que se a gente for pegar nas esferas de trabalho antes da escravidão e no pós-abolição, você vai ver que não mudou substancialmente, né? O que houve foi uma substituição de mão de obra. Há alguns estudiosos que vão dizer que o negro no Brasil passou a viver em condições pauperizadas porque ele não teve a capacidade intelectual de atuar no âmbito de uma sociedade industrial, por exemplo. Mas não é esse o argumento. Esse argumento não procede porque o que houve foi uma opção da burguesia brasileira de catapultar os africanos para as regiões pauperizadas e privilegiar a mão de obra do imigrante, porque havia esse projeto que eu mencionei ainda há pouco, né? Que era o quê? Construir um Brasil branco, capitalista e cristão, né? E o africano no Brasil não respondia, dentro da perspectiva das elites, o ideário de povo. Então, logo, eles foram tirados, inclusive, jogados, e quando muito, inserido dentro de uma hierarquia num processo da produção, né? De produção, distribuição e etc, etc. Ou seja, então, o que a gente pode entender aqui, também, aqui a gente já tem um outro elemento, é que não tem como a gente também descolar como que a ideologia do racismo, enquanto uma dominação política e de classe, está atrelada à forma de como o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se constituiu, percebe? Então, racismo, capitalismo, violência, Estado militarizado, que é o caso do Brasil, não tem como dissociar. Por quê? Porque é uma totalidade que nos permite entender o que é esse país, tá certo? Então, aí a gente tem esses elementos para pensar mesmo, né? Por que se morre a cada 8 minutos, não sei, mais de 60 pessoas, certo? Sim. Por quê? Porque o Brasil ele é um país que foi montado na base da violência e do racismo, que, por sua vez, garante o processo da produção e reprodução do capital e a concentração da riqueza social nas mãos da classe burguesa,
tá certo? E transportando esse cenário, essa precarização do trabalho negro para o universo do café, atualmente o que mais se vê no campo, famílias negras trabalhando, mas quando você vai em cafeterias, pequenas torrefações, em grandes centros urbanos como o de São Paulo, você vê pessoas brancas, hipsters. É muito difícil ver um negro ocupando um cargo de poder, gerente, dono de cafeteria, assim por diante. E eu não via. Dentro do meu privilégio de mulher branca, eu não via. E foi durante um evento, a SCA, em 2017, quando eu lancei esse podcast, o Cófia, eu assisti uma palestra com a Phyllis Johnson. Eu vou deixar lá no site, pessoal, essa palestra que falava sobre a interseccionalidade dentro da indústria do café. Então tinha mulheres LGBT e mulheres negras. Foi ali que foi a primeira faísca, mas só em 2017. Então o convite que eu faço para todos que estão ouvindo essa aula maravilhosa do professor Weber é a gente praticar a nossa escuta e o nosso olhar. Eu gosto de fazer uma piada. Quando a minha irmã ficou grávida, parece que na rua eu só via grávidas. Isso não significa que tinha menos grávidas no planeta e só porque minha irmã engravidou é que tinha mais grávidas. É que o meu olhar não estava treinado para enxergar as grávidas. Então, a partir dessa palestra que eu tive, que eu vi, que eu assisti com a Phyllis, Michelle Johnson, a Timika, a Erin Meister, que houve esse clique e eu comecei a questionar a presença do negro dentro da indústria de cafés. Não só café commodity, mas café especiais também. E aí eu acompanho o trabalho das mulheres do café, a IWCA. Elas fizeram um livro lindo, maravilhoso, só que no livro são palavras que não identificam se a mulher é branca ou negra. Na produção deste livro, eles fizeram um mini documentário em vídeo. E eu vou também deixar esse vídeo lá no site, então você que está ouvindo aí nos aplicativos de podcast, no Spotify, corre lá pro site portalcofia.com e dá uma olhadinha nesse vídeo. Esse vídeo, a maioria das entrevistadas são negras ou de origem indígena. Então isso mostra, se as mulheres do café não são mencionadas, não estão em registros históricos, a mulher negra do café é mais que invisível. Então esse episódio realmente é pra gente treinar o nosso olhar e a nossa escuta. Professor, tem mais alguma coisa para finalizar, nos agraciar com tanto conhecimento? Eu gostaria apenas de agradecer pelo convite, pelo espaço que me foi dado para trazer alguns elementos para que a gente possa refletir sobre o que é esse Brasil, quem são os seus personagens, enfim, quem produz essa riqueza social e por que mesmo produzindo essa riqueza social historicamente, nós não tivemos e não temos acesso, tá certo? Então eu espero que essa nossa conversa tenha sido proveitosa e que as pessoas, a partir dela, possam estudar, refletir mais, compreender, enfim, né, tentar entender esse Brasil que, segundo alguns, vão dizer que não é para principiantes, tá certo? Então essas são as minhas considerações. Eu agradeço muito pelo espaço. E você que está nos ouvindo, obrigada por estar aqui até agora, nesse momento de caos, onde a informação vem para nos acolher e nos ajudar a construir o novo. Eu vou deixar lá no site também os contatos do professor. Com certeza ele poderá nos ajudar a trazer mais humanidade na indústria do café, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Quero café, quero